Se você usa o OBS Studio e quer aprimorar o resultado do seu microfone na gravação ou live, eu vou te mostrar os filtros que eu utilizo. Olá, eu sou o Nando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E aqui eu vou apresentar para você o que eu faço de configuração, de filtros no OBS Studio, considerando o seguinte: eu não sou um técnico de som, então estou apenas aqui compartilhando conhecimentos que eu adquiri também por meio de pesquisas, afinal de contas, também tenho a minha própria jornada no OBS Studio. E aqui especificamente nós vamos falar sobre um plugin que é gratuito. E o site para download dos plugins é o Reaper.fm. O link está também na descrição do vídeo. E o que nós temos aqui nesse site? O plugin 32-bit e 64-bit. Você vai ter que baixar de acordo com a sua versão do OBS Studio. E entenda o seguinte: esse plugin é ultra antigo, que é de 2016. Então, ou seja, a maioria das configurações que a gente vai ter que realizar são manuais. Por quê? Porque esse plugin está meio parado no tempo e eles não fizeram nenhum aprimoramento a nível de usuário, como por exemplo se tivesse ali os modelos, talvez você colocar a equalização de voz, aí ele já fizesse um formato automático, mas ele não faz isso, então a gente tem que fazer tudo no braço. Então basta aqui você baixar e instalar. Não tem nenhum mistério, é só você clicar Next até o fim e será instalado com sucesso. Uma observação que eu tenho a fazer é que, de preferência, você mantenha o OBS Studio fechado durante esse processo. Eu vou te apresentar aqui no OBS Studio qual é a minha lista de filtros que eu utilizo atualmente para as minhas lives de gameplay. A primeira coisa a se observar é o seguinte: você tem que clicar aqui nesses 3 pontinhos do seu microfone, ou selecione o microfone e selecione depois o botão filtros aqui em cima. É o processo que você achar melhor. Eu vou clicar 3 pontinhos, filtros. Observe que nós já temos aqui 5 filtros. Eu vou renomeá-los porque já está tudo feito aqui a minha configuração, embora a gente vai fazer também do zero, mas a minha que já está ok aqui, eu vou manter do jeito que está, só renomeado. O primeiro detalhe que eu tenho a te dizer é o seguinte: todo esse processo deve ser testado, ou seja, você deve ouvir a sua própria voz para poder conferir se o resultado está chegando até onde você considera como positivo e depois ter que também, talvez, fazer um ajuste mais acertado para chegar nesse objetivo seu. Então a gente vai clicar aqui nos 3 pontinhos do microfone e selecionar propriedades de áudio avançadas. Aqui nós temos essa opção não monitorar. Na verdade, a gente vai selecionar monitorar e enviar áudio, porque assim a gente consegue ter o retorno imediato aqui no fone. E a partir desse momento eu recomendo que você também coloque um fone de ouvido ou o seu headset para que a gente consiga perceber com maior clareza cada ajuste que a gente for aplicando aqui. Então bora clicar nos 3 pontinhos e filtros. O primeiro filtro a adicionar será o removedor de ruídos. Nós vamos clicar aqui no mais, no plugin VST. Esse aqui de baixo é o plugin nativo do OBS Studio. Talvez ele seja interessante, talvez, mas eu vou te mostrar que o plugin do VST é sensacional. Então vamos lá, plugin VST. Ele sempre vai sugerir o próprio nome do plugin, que é esse aqui. Mas para a gente isso não gera uma compreensão do que a gente está abordando. Então eu vou apagar e removedor de ruído. E aqui o plugin do VST nos permite diversas opções. A primeira que vamos escolher é esse aqui, Reafir Standalone. Aqui essa opção de abrir interface quando inativo, recomendo que deixe ela desativada, porque toda vez que você abrir o OBS Studio, essas janelas do plugin do VST já abrirão automaticamente e não há a menor necessidade. Uma vez que você configurou, elas já estão valendo ali por trás do programa, rodando juntamente com ele. Nesse momento a gente precisa fechar 3 pontinhos, filtros. Agora aqui está o botão abrir interface do plugin. Nesse momento nós vamos definir qual é a área de ruído do nosso ambiente. Eu vou deixar aqui um silêncio só para você perceber que essas áreas amarelas que aparecem aqui significam a entrada de áudio.
Vou ficar em silêncio. Isso tudo aqui, gente, é ruído que está sendo captado pelo microfone. E isso a gente precisa tirar para poder purificar mais a nossa captação do áudio. Como que a gente faz isso? Nós temos que clicar aqui em modo e selecionar Subtract. Eu não posso fazer isso aqui agora, mas atente à seguinte informação. Assim que eu clicar o Subtract, o retorno do microfone vai ser cortado. Por quê? Porque a nossa voz está aqui nessa área de baixo e a área de corte dele está aqui em cima. Então, como que a gente vai ter que proceder? Você vai selecionar o modo Subtract e aqui do lado vai aparecer uma opção automática. Nesse momento, é imprescindível que você fique em silêncio, porque ele vai captar qual é o ruído do ambiente e vai criar uma onda por cima dele, anulando este som para que ele não seja captado e nem transmitido e nem gravado, obviamente. Então, bora lá. Pronto. Aqui você desativa antes de começar a falar, porque se você desativar depois, você cria aqui uma onda de ruído que vai remover a sua própria voz. Aqui nós vamos fazer um teste para que você perceba o que aconteceu já. Basta fechar essa janela. Aqui funciona dessa forma o filtro. Quando o olho está ativo, é porque o filtro está valendo. Se eu desativar o olho, o filtro deixa de valer. Então, eu peço que preste bastante atenção. Eu vou desativar o filtro e depois eu ativo. Perceba bem. Se você não conseguiu perceber a diferença, nós vamos adicionar aqui o filtro de ganho para ficar super mais nítido. E ele também faz parte aqui da minha configuração de filtros. Vamos adicionar aqui ganho. Vou deixar o nome de ganho mesmo, porque fica mais fácil para a gente entender depois. Vou subir aqui para ele ficar na ordem correta. Assim que o ganho está ativo, você consegue perceber que aqui, ó, se o meu som passar para a área vermelha, ele está estourando. A gente deve manter sempre o nosso áudio de voz, né, do microfone, na área amarela. E todos os outros sons que a gente fizer a transmissão, gravação, eles precisam estar nessa área verde. Aqui, intencionalmente, eu vou subir o meu ganho do microfone para que você perceba o que é o ruído do ambiente e qual é o resultado da remoção dele. Perceba o ruído do ambiente. E aqui ele foi totalmente removido. Esse resultado é sensacional, fala a verdade. Vou retornar o meu ganho para zero porque o caso desse meu microfone ele já está suficiente bom. Inclusive a gente pode até reduzir um pouco para ele se manter na área amarela. Vou reduzir mais um pouquinho aqui. Acho que agora está ok. É hora agora de adicionarmos um equalizador da voz. A gente vai adicionar aqui no mais, plugin VST, equalizador de voz. Clica OK. Joguei ele para a ordem. Inclusive essa ordem é importante, pessoal. Fiquem atentos a isso. A opção que vamos utilizar aqui agora no plugin VST será o Reaeq Standalone. Vamos fazer a mesma coisa. Fecha, 3 pontinhos, filtro, equalizador de voz, abrir interface. Pronto. Você vai perceber que esse equalizador também modula a nossa voz, para a gente saber até quais são as áreas principais em que a gente fala realmente. Essa aqui é uma parte extremamente técnica, mas graças ao site Producer Hive, nós temos aqui esse gráfico que vai nos orientar para fazer aquela configuração de equalização da nossa voz. Aqui, inclusive, eles separaram por áreas. Temos aqui embaixo que do 0 ao 20 Hz é uma área de corte. Depois temos aqui uma área com uma região com um pouco de grave. Aqui, ó, entre 100 e 300 Hz, temos o núcleo da nossa voz. Então, essa é a região essencial em que a gente fala e que é modulado aqui o som. Essa região box, ou região da caixa, entre 350 e 600 Hz, é uma região em que, dependendo do ajuste que a gente fizer,
dá uma impressão de que a gente está dentro de uma caixa. Olha que curiosidade. Aqui é uma área de alcance médio. Temos também essa área da zona de sibilância, que é a do S. E tem a região do ar, que acho que é o sopro que a gente faz aqui, né, no microfone quando a gente fala. Então, qual que é a proposta aqui? É que a gente consiga fazer um gráfico o mais próximo possível desses daqui naquele plugin do VST. Então, bora para o OBS. Por padrão, esse plugin só nos oferece 4 pontos que vamos alterar, mas é óbvio que a gente pode também adicionar aqui, ó, mais uma banda ou, inclusive, remover, mas a gente vai adicionar. Deixa eu só fazer um teste vocal aqui. Perceba como a modulação responde a certos tons que eu fizer com a minha voz. Você percebe que essa região aqui é a mais ocupada. Vamos ver a área do S. Está por volta dos 10K mesmo, como diz a tabela. Então, bora começar fazendo essa área de corte, que é do 0 até o 30 Hz aqui, praticamente. Então, o primeiro número eu vou colocar aqui, ó, na frequência 30 Hz. E aqui em tipo, vamos escolher o High Pass, que ele vai começar a fazer a curva daquela forma que estava aqui antes. O primeiro item está ok. Já o segundo vai ficar nessa área principal da nossa voz, que é entre 100 a 300 Hz. No caso aqui, ele colocou em 200 Hz o pico do gráfico. Então vamos lá, a gente seleciona o 200 Hz, e aqui ele deu um ganho de mais 3. Acho que eu vou deixar esse mais 3,5. Inclusive aqui a gente precisa suavizar essas montanhas aqui, ó. Na verdade, atenuar, né? Para ficar mais próximo lá com aquele gráfico. Beleza. Agora vamos para essa região da caixa. Está entre 350 e 600 Hz. No caso aqui, ele usou em 400 praticamente. Então o 3 vai para 400 Hz. Ele colocou aqui menos 7, uma coisa desse tipo. Entenda que aqueles valores são referências. Não quer dizer que a gente deve usar exatamente. A gente consegue, pelo retorno, perceber se está melhorando ou piorando. E como que a gente faz esse teste para ver se está melhor ou pior? É aqui no ganho. Vamos aumentar para a gente perceber o que acontece. Ah lá, o som ficou meio choco, né? Uma impressão meio estranha. E agora, se eu reduzir tudo, fica parecendo que eu estou dentro da caixa. Acho que seria essa a ideia do box lá, que é o nome que o pessoal deu. Acho que por aqui assim já vai ficar mais interessante. E da mesma forma que a gente fez naquele outro, a gente vai afunilar um pouco para poder manter a banda mais estreitinha aqui, as nossas alterações. Como no ponto 2, a gente estreita aqui um pouco mais para se aproximar daquilo que a gente tem ali no gráfico. Inclusive, o dele seria até um pouco mais baixo, mas os valores estão praticamente batendo. Eu vou pôr menos 7, porque também não fez uma alteração negativa na minha voz. O quarto ponto é esse aqui de alcance médio. Ele está no 2K. Então, número 4, 2000 Hz. Vamos escolher de novo como Band e vamos dar um valor de mais 3. Vamos estreitar a banda. E aqui também vamos fazer o teste. Se eu aumentar muito para cima, percebe que o som ficou bem esquisito. Tipo um som de rádio, uma coisa nessa linha, né? E se for muito para baixo, ah lá, o som também fica abafado. Então, realmente, por aqui, ó, ele fica com uma tonalidade mais real, né? Algo que seria o ideal. O quinto ponto é essa área de sibilância. Ele utilizou aqui perto do 7K, que vai ser o que eu vou usar, e nós não temos aqui. Então, como que a gente faz? Clica aqui no Add Band, pode deixar o tipo como Band mesmo. A gente vai digitar aqui 5K, 5000. Nesse caso, eles colocaram em torno de menos 4, menos 5. Vou fazer um teste aqui. Ó, se a gente aumentar, o som já ficou bem estranho. Se eu reduzir tudo, olha lá, o som quase não sai. Então, é uma maluquice. Mas ele vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Aqui já está algo mais natural. E por fim, tem essa região do ar, que está entre 10 e 20K. Eu vou começar ela aqui no 10K. A gente adiciona mais uma banda.
10K, 10.000. E aqui no tipo a gente vai colocar High Shelf e a gente vai subir aqui. Inclusive a gente pode fazer aqui essa curvinha um pouco. A banda do 5 também está precisando reduzir aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouco e trazer ela mais um pouco para cá. Acho que assim ficou legal. Que ficou mais parecido lá com o outro. Então é isso. Eu vou aumentar aqui um pouco o ganho para tentar fazer com que seja perceptível o que foi alterado em nossa voz aqui no tratamento pelo plugin. Deixa eu aumentar o ganho. Ganho aumentado. Vou fechar. Então eu vou retirar aqui o equalizador de voz. Sem equalizador de voz, com equalizador de voz. Tá certo que o ganho também está elevando a nossa voz, mas acredito que ela esteja mais limpa, mais apurada. Pessoal, durante a edição eu percebi que o meu áudio não estava tão bom quanto eu gostaria, e aí, olha só a configuração como ficou. O meu 1 ficou com esses valores aqui, ó, esse tipo, High Pass, acho que é o valor do outro inclusive. Esse aqui também acredito que esteja a mesma coisa, mas o 3 eu sei que eu mexi um pouco. O 4 também eu mexi um pouco, é só você pausar aí e conferir. O 5 também acredito que eu tenha mexido um pouco. O 6 acredito que não. Mas é só pausar, fazer a configuração e ver aí e escutar, né? Para perceber se ficou melhor dessa forma. Para mim aqui, quando eu editei, essa configuração aqui funcionou melhor. Confira a sua e teste aí. Agora a gente vai adicionar um filtro de compressão. A ideia dele é nivelar as ondas para que não fique uma muito alta, outra muito baixa. Então ele vai causar, em tese, aí, essa nivelação. Nós vamos clicar no mais, VST, compressor. É preciso informar que o OBS também possui um filtro nativo com esse mesmo nome. Mas eu acho que esse aqui é mais profissional. A gente vai selecionar aqui o Reacomp Standalone. Mesmo problema, fecha, 3 pontinhos, filtro. Bora clicar, abrir interface. Aqui, gente, o que a gente vai precisar marcar é o seguinte. Se auto-release, classic attack, esse ratio a gente vai colocar o valor 2 e esse nível aqui, esse controle, a gente vai abaixar um pouco. Bora lá, marcar o classic, auto-release, aqui coloca 2 e aqui a gente pode abaixar um pouco. E ok, aqui não tem mais nada a se fazer. Talvez a gente nem consiga perceber muito bem o que acontece sonoramente falando, mas esse compressor ele tem uma importância relevante também para auxiliar o resultado final da nossa qualidade da voz. E só um detalhe, o compressor não quer dizer que ele vai comprimir a qualidade. É diferente o conceito de compressor para áudio para arquivo. O arquivo é para comprimir mesmo, você vai perder a qualidade. Mas esse compressor não, é para ele nivelar as ondas de som, né, que a gente está gerando ali durante a fala. E o último filtro que eu utilizo é o limitador. Inclusive eu deixo com esse nome mesmo, joguei ele aqui para cima. E eu geralmente deixo com esse menos 6 decibéis, porque isso evita que a pessoa que gritar no microfone, ela estoure, né, o som. E também quem tiver, em especial, com fone de ouvido ouvindo aí sua live, seu vídeo, elas têm algum incômodo sonoro. Então, esses são os 5 filtros que eu utilizo. A minha recomendação é que você faça testes. Assim que você fizer todas essas configurações dos filtros, você deve também gravar e depois escutar para perceber se está tudo ok. Porque é assim que a gente faz o ajuste fino, é só na prática realmente. E esse então é o processo que eu utilizo para poder fazer essa equalização do meu microfone no OBS Studio. Se você conhece algum diferente e quiser compartilhar com a gente, será um prazer aprender um pouco mais também. Mas me diz aí nos comentários o que você achou desse processo todo. E assim que eu me despedir, vai aparecer aqui mais vídeos a respeito de OBS Studio. Pode ser que tenha alguma coisa que você ainda não tenha assistido e venha a melhorar também a sua experiência com esse software incrível. Só não esqueça de deixar o seu like, se inscreva, ajude o canal a crescer e lembre-se, educar é amor. Eu fico por aqui, forte abraço e até a próxima.
6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by.